que estão me assistindo aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre um chá que pode, quem sabe, prevenir, reduzir o risco de uma pessoa ter demência. Então será que existe um chá capaz de curar a demência ou será que não existe qualquer tipo de relação entre demência e chá? Já imaginou se um simples chá pudesse reduzir as chances de você ter algum tipo dessa doença tão grave? Porque os casos de demência, eles vêm aumentando no mundo todo e cerca de 55 milhões de pessoas convivem com o problema hoje. Mas em 2050, ou seja, daqui a 25 anos, daqui a 26 anos, cerca de 150 milhões de pessoas terão demência. E o que é a demência? É uma doença neurodegenerativa que cursa com o que a gente chama de déficit cognitivo. O que significa isso? Que a pessoa ela não tem mais a capacidade intelectual que ela tinha antes. Então ela não consegue mais se lembrar das coisas, ela não consegue mais escrever, ela não consegue mais falar, ela não consegue mais compreender e muito menos ser compreendida. Então, pessoal, a demência é um problema muito grave que gera grandes prejuízos, não apenas prejuízos sociais e também para a saúde da pessoa e para a família da pessoa que tem demência, mas também gera muitos prejuízos econômicos. Então, também em 2050, os custos da demência girarão em torno de 17 trilhões de dólares. Por quê? A pessoa que tem demência, ela não trabalha, ela não produz, ela precisa de ajuda do governo. Então, por esse motivo, ela gera grandes custos para a sociedade. E aqui nós temos alguns tipos principais de demência. Mas antes, eu peço que você comente aí no chat, que você escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E você? Onde você está agora? Escreva aí no chat e escreva aí nos comentários. Então nós temos alguns tipos principais de demência. O principal tipo de demência, o mais comum, é a demência, é a doença de Alzheimer, que é responsável por 2 a cada 3 casos. Na demência vascular, também, que é o segundo tipo mais comum, nós temos cerca de 25% dos casos. Então, ó, Alzheimer, 66%. Demência vascular, 25%. Então, juntas, demência vascular e Alzheimer são responsáveis por 83% dos casos de síndrome demencial. E quais são as outras causas? Pode ter a demência frontotemporal, doença dos corpúsculos de Levy, hipotireoidismo, depressão e a deficiência de vitamina B12. Essas 3 últimas causas reversíveis de demência. E um grande problema em relação à demência, ao Alzheimer, à demência vascular, à demência frontotemporal, é que mesmo com muitos estudos no assunto, até hoje os tratamentos farmacológicos, os tratamentos nos quais são usados medicamentos, eles não são muito eficazes, eles têm efeitos colaterais, eles não conseguem retardar o desenvolvimento da doença também, muitas vezes não conseguem parar o desenvolvimento da doença e os tratamentos não farmacológicos, como musicoterapia, psicoterapia, são muito limitados, pouco acessíveis e também são custosos em termos de tempo e de recursos financeiros. Então as causas, atualmente, as causas não reversíveis de demência, elas não podem ser curadas e por esse motivo é fundamental prevenir a demência. Então a gente não consegue curar o Alzheimer, a gente não consegue curar a demência vascular, então a gente precisa prevenir este problema. Então quais são os fatores de risco para a demência? Quais são as características, os comportamentos do indivíduo que aumentam o risco dela desenvolver esse problema? Baixo nível educacional, então quanto menos a pessoa estudou na vida, quanto menos ela evoluiu do ponto de vista educativo, acadêmico, intelectual, maiores são os riscos dela ter demência. Então, é importante você que está aposentado, por exemplo, você se manter ativo, você não largar completamente as suas atividades intelectuais, você continuar fazendo as suas coisas, continuar aprendendo coisas novas. Tudo isso vai ajudar a prevenir a demência. Também quem tem problema auditivo tem maior risco.
quem fuma, quem está obeso, acima do peso, quem não faz atividade física, quem tem depressão, quem tem diabetes, quem consome muito álcool, quem está em muito contato com a poluição do ar, quem teve alguma lesão cerebral traumática ou quem tem pouco contato social, quem vive sozinho, também tem maior risco de demência. Então, pessoal, mudanças no estilo de vida são fundamentais e adicionar um chá, uma bebida capaz de aumentar ainda mais essa prevenção, facilita muito a adesão e pode ter efeitos positivos nesse sentido. Então, muitos estudos já abordaram a relação entre o chá e a demência, mas esses estudos tinham problemas. Primeiro, porque eles contavam com número muito pequeno de participantes. E aí, pensando nisso, uns estudiosos, pesquisadores da China, resolveram fazer uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É um estudo que avalia outros estudos. Então ele é um estudo com maior grau de evidência científica. E é justamente sobre essa meta-análise que nós vamos conversar hoje. Então, pessoal, o título da meta-análise é O consumo de chá e o risco de demência. Uma meta-análise de estudos. Eu vou deixar o link aí do estudo na descrição para quem quiser ler. Foi publicado em julho do ano passado, então é fresquinho, bastante recente, por pesquisadores chineses. E essa meta-análise reuniu 7 estudos que contaram com mais de 400 mil participantes que foram acompanhados por um tempo médio de 9 anos. Então foi um estudo de coorte prospectivo. O que é isso? É um estudo em que pega-se um grupo de pessoas, então vamos lá, nós vamos pegar essas 100 mil pessoas e nós vamos acompanhar essas pessoas por 10 anos. Então, ao longo de 10 anos, essas pessoas são acompanhadas, são avaliadas pelos estudiosos, pelos pesquisadores, e aí a gente vai observando quais são as características dessas pessoas e o que acontece com essas pessoas. E a gente vai ligando pontos, né? Fazendo relações do tipo, essa pessoa aqui, ela consumiu mais chá, então ela teve um menor risco de demência. Essa pessoa aqui, ela consumiu menos chá, então ela teve um maior risco de demência. Então é basicamente isso que eles foram avaliar. Então, eles estudaram, foram exatamente 410.951 participantes e desses 410.951, 7.382 desenvolveram algum tipo de demência ao longo do estudo. E o que os pesquisadores encontraram? Pessoal, foi surpreendente o que eles encontraram nesse estudo. Se você quiser saber o que eles encontraram, eu peço que você curta o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque assim esse conteúdo vai ser distribuído para mais pessoas e você vai ver quais são os efeitos que o chá pode ter na demência. Então, a sua curtida, o seu like, o seu joinha pode ajudar uma pessoa que você nem conhece a prevenir a demência. Então, você pode fazer a sua parte para a gente evitar mais casos dessa doença que é tão ruim, tanto para o paciente, mas principalmente para a família do paciente, que não consegue mais, por exemplo, reconhecer aquele ente querido naquela pessoa que está ali viva, que está ali respirando, que está ali se alimentando, mas que, de certa forma, parece não ser a mesma pessoa que era antes. E todo mundo aqui, quem teve algum problema de demência na família, sabe o quão chato, o quão doloroso isso é para todo mundo. Então, contribua para reduzir essa dor na família de uma outra pessoa. Deixe o seu like, curta esse vídeo e também compartilhe. Mas vamos lá. O que os pesquisadores encontraram? Eles perceberam que o consumo de chá pode reduzir o risco de todas as causas de demência em até 29%. Em relação à demência de Alzheimer, a redução foi de 12% do risco. E em relação à demência vascular, essa redução foi de 25% do risco. E o que foi interessante é que eles viram que pacientes, indivíduos que estavam nos grupos de maior risco de desenvolver demência, foram aqueles pacientes que mais tiveram benefício. Então, por exemplo, em adultos com mais de 65 anos, que é um grupo que tem maior risco de demência, houve uma redução de 32%. Em pessoas com genética favorável ao desenvolvimento de demência, e também contribuiu mais para a prevenção, com cerca de 30%. E também contribuiu mais para a prevenção em pessoas com sobrepeso,
em pessoas que não fazem atividade física, pessoas sedentárias, e também pessoas que fazem uso do cigarro, variando de 30% a 45% da redução do risco. Então, pessoal, olha o quão significativo é isso que a gente está falando aqui. Que os pesquisadores observaram que o consumo de chá reduz o risco de demência. Uma curiosidade, os resultados desse estudo mostraram que consumir menos de 80% dos dias pode proteger mais do que consumir com uma frequência acima de 80% dos dias. Então, para a gente seguir essa orientação, seguir essa informação do nosso estudo, o que a gente pode presumir, o que a gente pode concluir? Que é interessante que você tome o chá nos dias de semana, e aí nos fins de semana você não precisa tomar para garantir os maiores benefícios em relação à prevenção da demência. Outros estudos já haviam demonstrado os efeitos protetores do chá, do café e também da cafeína contra o declínio cognitivo. Isso acontece porque eles são ricos em polifenóis, em substâncias chamadas teaninas e também teoflavinas, que possuem propriedades neuroprotetoras. Um ponto negativo desse estudo, pessoal, é que esse estudo ele não especificou muito bem qual é o tipo de chá. Ele colocou todos os tipos de chá no mesmo bolo. Porém, o chá que nós temos mais evidência de ajudar na prevenção das demências é o chá verde, ok? O chá verde, que é proveniente da Camellia sinensis, ok? Se você for na loja de produtos naturais e pedir o chá verde, eles vão te dar exatamente este chá. Então, o nome popular desse chá é chá verde, ok? Por que o chá verde ajuda a prevenir a demência? Porque ele reduz o estresse oxidativo no hipocampo, que é a região do nosso cérebro responsável por grande parte da nossa memória. Então você deve consumir aí cerca de 2 a 3 xícaras de chá verde por dia, cada xícara tendo 200 a 250 ml. Qual foi a conclusão do estudo sobre o chá, dessa meta-análise de coortes prospectivas sobre o chá? Isso aqui eu estou tirando das palavras dos pesquisadores, tá bom? A conclusão deles foi: o consumo de chá, especificamente chá verde de Camellia sinensis, pode ajudar a reduzir o risco de demência por todas as causas, por Alzheimer e também por demência vascular. Então, pessoal, tudo indica que sim, o chá verde pode ajudar a prevenir a demência. O chá verde tem vários outros benefícios também. Nós já falamos sobre o chá verde em outros vídeos aqui em nosso canal. Mas, como tudo na vida, tem efeitos colaterais, tem riscos. Então, avisos em relação ao consumo do chá verde. Evite consumir perto da hora de dormir, tá bom? Porque ele pode te deixar mais acelerado, pode acabar prejudicando seu sono. E ele também tem interações medicamentosas, principalmente com a varfarina, que é um anticoagulante, as estatinas, que são aqueles remédios para o colesterol, como a atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Também pode interagir com os psicoestimulantes, como a Ritalina e o Venvance, e também pode interagir com a digoxina, um medicamento utilizado em alguns tipos de doença cardíaca. Pessoal, essa é a mensagem. O chá verde pode te ajudar a reduzir o risco de demência. Se você tem alguma pessoa na sua família que tem demência, que tem Alzheimer, que tem Parkinson, que tem algum problema para dormir, algum problema com dor, algum problema com estresse, com ansiedade, uma outra opção também pode ser o uso da cannabis medicinal. E nós viabilizamos o tratamento com essa estratégia de forma muito acessível. Então nós temos já relatos, estudos científicos com o uso dessa medicação que é capaz de reduzir, de fazer inclusive com que a pessoa com Alzheimer, por exemplo, ela regrida os sintomas, ela volte a se desenvolver intelectualmente e ela perca alguns dos sintomas, ela reduza algumas das manifestações clínicas características da doença. Se você quiser iniciar o seu tratamento com essa estratégia eficaz, com essa estratégia natural, com pouquíssimos efeitos colaterais e de forma também acessível para o seu bolso,
clica agora aí no primeiro link da descrição e agende agora mesmo a sua consulta por apenas R$30, tá bom, pessoal? Então clica aí, lê direitinho no site o que está explicando, para você não ter dúvida, e aí agenda sua consulta para poder iniciar o seu tratamento. Combinado? Vamos aqui para o nosso chat. Ó, vou deixar o link também para fazer a consulta por R$30, tá bom? Para iniciar o seu tratamento com a cannabis medicinal, vou deixar no link fixado no comentário, beleza? E vamos aqui para o nosso chat. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso ontem, quando eu estava estudando, quando eu estava lendo os artigos para fazer esse vídeo, fiquei muito surpreso em ver os benefícios do chá para a demência. Então, realmente, pessoal, é uma estratégia muito fácil, muito simples, muito barata, que qualquer pessoa pode implementar na vida, né? Qual é a dificuldade de fazer um chá e tomar um chá 2 vezes por dia, se esse chá pode reduzir aí em até 45% o seu risco de demência? Então, ó, vale a pena iniciar essa estratégia. O pessoal hoje aqui no chat está desanimado. Eu não estou entendendo, pessoal. O que está acontecendo? O pessoal está falando um pouco aqui no chat, né? Ninguém me deu bom dia aqui muito bem, né? Poxa, vou ficar triste assim, o pessoal vai me deixar sozinho aqui falando. Um grande abraço para minha amiga Cislândia Santos, para a Cleudete Ferreira, de Araçatuba, São Paulo, que está sempre aqui com a gente, que me segue lá no Instagram também, @drjoamigovski. Um abraço para Jorzolina Vieira, do Espírito Santo, para Deise Maria Barro, de Paulistana, Piauí. Muito obrigado, Deise. Um grande beijo, um grande abraço para a senhora. Um abraço também para o Antônio Carvalho, Na verdade, não é o Antônio Carvalho, não. É o Toninho Carvalho, de Cubatão. Grande abraço, Toninho. Valeu, meu amigo. Um abraço para a Borboleta Azul, para Antônia Conceição Leandro, de Goiânia, e também para Aparecida Rodrigues, de Ituiutaba. Um abraço também para o Anacleto, de Aracaju, para Lourdes Matos, para o Bernardo, para Norma Espínola, para Ana Rita, para o Lucas Gonçalves, para a Luciana Henriques, para Selma Rodrigues. O Lucas está perguntando, onde eu posso conseguir o chá verde? Lucas, qualquer loja de produtos naturais, qualquer loja que venda chá, vai te vender o chá verde, tá bom? Tem inclusive o chá verde que já vem na caixinha, com o sabor, mas o ideal é você mesmo fazer o seu chá, tá bom? Se você não gostar do sabor, pode colocar um pouquinho de limão, pode colocar um pouco de canela, um pouco de cravo da Índia, que isso aí vai dar um sabor mais interessante para o chá verde, tá bom? Um abraço para Marlene Jorge, para Simone BS, para Antonieta Maria, para Maria Oliveira e para o Minecraftando, que é a Eusa de Mogi Guaçu. Um abraço para Ninha Santos e para Janilda Moura de Meira, assim como para Vera Lúcia Calles, de Presidente Prudente. Um abraço para Roseli Campiotti e para o Manuel Ribeiro, de Janaúba, Minas Gerais. Pessoal, hoje o dia tá lindo, hein? Hoje o dia tá lindo e eu vou mostrar para vocês. Eu vou provar para vocês que hoje o dia tá lindo e sejamos gratos por isso. Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui, ó, o dia como está lindo, pessoal. Vou mostrar, calma aí. Hoje o dia tá lindo. Ó, olha o solzão. Ó, calma aí, calma aí. Vou mostrar. Olha, 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 olha. Olha que bonito o dia hoje, pessoal. Ó, tá calor, hein? A Pedra da Gávea aí. Aquela lagoa ali atrás que vocês estão vendo é a Lagoa da Tijuca, tá bom? Eu pesquisei hoje e eu vi que é a Lagoa da Tijuca, ó. Pessoal aí já na piscininha. Pessoal hoje tá... Sextou, né? Sextou. O pessoal já tá na piscininha. Vamos ver a praia como é que tá aqui. Vamos ver o mar como é que tá. Ó. Vamos ver se tá bonito. Ó, ó. Igual o Caribe, hein? Tá igual o Caribe. Pessoal, é isso, hein? Vou dar mais uma olhadinha aqui no chat. Mas é isso, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Essa medida é uma medida barata, é uma medida acessível, é uma medida que é indicada para quase todo mundo. Então são poucas contraindicações ao uso do chá verde, tá bom? Então, vamos ver aqui. É isso, pessoal. É isso. Um abraço aí para Eunice Zarpelon e para Elza Domeneghetti. E eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço para você. E amanhã nós estaremos de volta, tá bom?
Ó, continue a sua trajetória em nosso canal. Calma aí, que esse negócio aqui não tá ficando fixo. Continue a sua trajetória em nosso canal. Não se vá. Você que gosta de chá, eu também tenho esse vídeo aqui sobre chás que ajudam na circulação. E esse outro aqui sobre chás que ajudam a limpar a gordura do fígado. Um grande beijo para você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Amanhã estarei de volta. Tchau, tchau!